negócio para me anotar. Eu vou gravar, então, estou começando a gravação da aula de hoje, tá? Eu vou falar sobre a prova e vou colocar aqui para vocês as páginas que vocês vão estudar, tá? Eu consegui dar uma enxugada o máximo possível. Vocês vão precisar fazer na prova apenas um cálculo. Por quê? Tem uma pergunta lá, embora ela é de assinalar, vocês vão precisar fazer para poder achar qual que é o valor certo na hora de assinalar, tá bom? Então, esse cálculo eu vou dar uma repassada com vocês para ficar mais fácil de vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Página 4, sobre o conceito de força, né? Como a gente define o conceito de força, mas o conceito científico, ok? Então, essa parte que vocês precisam estudar. Página 4, então, definição sobre força, né? O conceito de força. Na página 5, as definições que tem aí sobre força-peso, força atrito e força elástica. Conseguindo anotar? Página 5, força-peso, atrito e força elástica. Na página 6... apostila. Não entendi, Lívia? Tudo da apostila, né? Tudo da apostila, tá? Na página 6, força resultante, tá? O que é a força resultante, o conceito, e aquele cálculozinho. Lembra do cálculozinho? Aliás, o cálculo acho que a gente usou na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, certo? Vai cair só uma continha dessa para vocês fazerem. As leis de Newton, né? Então, o que é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia? O que é a segunda lei de Newton, que é a lei da aceleração, né? Da alteração da velocidade. E o que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ok? Então, entender melhor, assim, a questão do conceito. O que é cada uma dessas leis, tá? Depois, na página 19, sobre máquina simples, tem bastante coisa, mas vocês vão ver só a questão de roda, alavanca e plano inclinado. É só esses três que vai cair. Porque lá vai ter falando sobre roda, sobre eixo, alavanca, polia, o plano inclinado, rosca. Então, tem um monte de coisa. O que vai cair para vocês é roda. Então, o que é a roda, o conceito de roda? Como é que funciona aí a alavanca, o conceito? E o conceito aí de plano inclinado. Como é que é o plano inclinado? Como é que ele funciona? Tá? Então, assim, a prova está bem tranquila. Para fazer a prova, vocês podem utilizar a apostila para fazer junto, tá? Para consultar, não tem problema, né? Então, acho que vai ficar bem tranquilo de fazer a prova, certo? Bem? Bom, na última aula a gente fez os exercícios, a gente já estudou, então hoje eu vou fazer só uma passada rápida nesse conteúdo, só para, tipo, uma pequena revisão, tá? Ok, prof. Tudo bem, prof. Tudo bem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não consigo acessar o portal do aluno, né? Eu não tenho aí senha de aluno. A prova de vocês, ela não está nas avaliações, está em atividades, tá? Professora, eu tirei print e botei no grupo da gente, eu vi que estava lá, estava em atividades.
Agendada para o dia 2/9. Ah, você já viu? Puxa vida, Já. que ótimo. Bom, então vocês já sabem como fazer para acessar a prova, né? Entra em atividades, já vai estar a provinha lá. Para vocês acessarem. Eu clico em avaliações, pronto. Aí aparece o seu. Sua avaliação. Isso. Já aparece? Porque eu não sei se vai precisar Já. clicar no link, que é... Alguém pode me emprestar uma senha? Aluno 1, 2, 3. Eu impresso. Aluno, Aluno 1, 2, 3. Eu acho que é o meu, né? É. É a de todo mundo, aluno 1, 2, 3. Ah, que ótimo. A minha não é aluno 23, não. A minha também não é aluno 1, 2, 3. É oi, porque eu acho que os logins desse ano são aluno 23, mas eu continuo com o meu login desde o 5º ano. quem é aluno? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a senha? A senha é aluno 1, 2, A 3. senha é aluno 1, 2, 3. Pronto. E o login? O usuário? O meu é isabelle.get6. O meu é Guilherme 6. Não sei se é Guilherme Calles ou se é Guilherme 6. Guilherme.Calles 6. Guedes. Isabelle.guedes o quê? 6. 6. Aluno 1, 2, 3. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Entrou. Então, aqui, né, em atividades, tá aparecendo aqui agendado, certo? Quando vocês forem entrar na prova, tá? Vai aparecer um link lá embaixo. Vocês vão clicar em cima do link e aí vai abrir. É aquela prova do formulário Google, igual vocês fizeram no semestre, no mês passado, lembram? Acho que sim, Pro. Então, Sim, é a mesma coisa. Então, o caminho vocês já Eu sabem. Entram aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Igualzinho essa daqui, ó, do bimestre passado, tá? Então, ó, entra aqui. E aí já vai aparecer o link. Aí clica aí no link da prova, já vai abrir a prova, tá bom? É igualzinho. Da mesma forma. Pronto. E eu tô com a apostila. Não é essa. A apostila de vocês é do 7º. E eu estou com a apostila do 9º. O 9º nós vamos usar também, mas mais pra frente. Não vai ser agora, não. Vai ser só no 9º ano. Então, vamos lá. Então, dando aquela repassada, né? Então, conceitos de força. Então, aqui na página 4, você tem todo o conceito de força aqui, o que vem escrito ali no dicionário Aurélio, né? Porque você pode empregar a palavra força para várias coisas. Por exemplo, força aérea, né? A gente entende que são os militares, né? Que trabalham aí com a questão da defesa aérea do nosso país, né? Força marinha, né? Que são os marinheiros, né? Os militares da marinha. Vou te bater com força, né? Ou seja, eu vou usar uma força para te bater, né? Nossa, você tem tanta força de vontade, né? Então, assim, é que você tem muita vontade, né? Você tem muita coragem de ir atrás dos seus sonhos. No nosso caso, o conceito de força é outro, né? Então, aqui, ó, nas ciências, essas palavras têm um entendimento bem específico, né? Mas no cotidiano podem ter vários sentidos. Potência, energia, acidez, né? Calor.
Então, são vários os significados aí. Quando a gente está falando de sistema, de ciência, a gente diz que é uma interação existente entre pelo menos dois corpos. Então, por exemplo, eu tenho este corpo e este corpo. Então, a força que eu estou exercendo aqui para manter os dois unidos é dessa força que eu estou falando. Eu tenho como calcular isso, tá? Ou então aqui, ó, a força que a minha mão está fazendo para segurar essa caneta aqui, isso eu tenho como calcular. Então, é a interação entre dois corpos. Qual é o primeiro? Minha mão. E o segundo corpo, a caneta. Então, é a interação existente entre dois corpos, ok? Ok, prof. Sobre Ok, as prof. forças, né? Força-peso, força elástica e força-atrito. Então, força-peso, né? Então, eu tenho um peso e eu preciso empurrar, mover aquele peso, alterar a sua velocidade. Então, a gente chama aí de força-peso, né? Força-atrito é aquela força contrária ao seu movimento. Então, a mocinha aqui, ela tá empurrando a caixa, certo? E o chão tá fazendo uma força contrária, segurando a caixa. Por que isso? Lembra quando a gente viu aquele desenho aqui, ó, do carro? O chão, quando a gente olha, parece ser reto, mas na verdade ele não é, ó. Ele tem todo um monte de irregularidades. E essa irregularidade vai causar um atrito em contato aqui com a superfície da caixa. Então, a gente chama isso de força atrito, ok? E a força elástica? É aquela força que a gente vê nas molinhas, tá? Eu não tenho nenhuma molinha aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, no elástico. Então, essa força que eu tenho aqui, ó, essa capacidade de esticar e soltar, é o que a gente chama de força elástica. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo, prof. Dúvida, tá acompanhando? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Por Ok. enquanto, tá tudo ótimo. Por enquanto tá tudo ótimo, né? Força Uhum. resultante, né? O que é a força resultante? É a soma de duas ou mais forças para que eu consiga mover um objeto, certo? No caso aqui, ó, lembra da brincadeira do cabo de guerra? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Cada uma delas eu posso considerar como uma força, certo? Então, aqui, ó, força 1, força 2, força 3, força 4, força 5. A união, a soma dessas 5 forças, eu tenho a minha força resultante. Então, força resultante é o resultado da soma dessas forças. Mas e aqui? Esse daqui está empurrando para um lado e esse aqui está empurrando para o outro. É claro que a pedra não vai sair do lugar porque ela pesa toneladas, né? Mas vamos supor que essa caixa aqui fosse, essa pedra aqui, na verdade, fosse uma caixa de papelão vazia, ok? Seria fácil de empurrar. Porém, qual seria a minha força resultante aqui? Ainda assim seria a soma? Sim, só que esse daqui, como ele está empurrando para o lado contrário, eu teria aqui um valor negativo, certo? Lembram disso? Então, vamos Sim. conta que esse daqui está empurrando com uma força N. E esse aqui está empurrando com uma força menos N. N mais N, qual vai ser a minha força resultante? M mais N. N, olha só aqui, ó, pro meu dedinho. Esse é o N. Esse aqui é o menos N. N menos N, quanto que dá? 0. Zero. Muito Zero. bom, isso mesmo. No caso aqui das meninas, vamos fazer de conta aqui, ó. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Qual é a minha força resultante?
5N. Mas exatamente. Minha força resultante é 5N. N de Newton. 5 newtons. Muito bom. É isso mesmo. Vamos lá agora para a página 10. Leis de Newton. Desculpa, Pro, tive que sair para pegar um negócio. Sem problemas. Então, a primeira lei de Newton, né? Então, aqui, a gente está vendo aqui o pessoal dentro do ônibus. Lembram que eu falei do pessoal dentro do ônibus? Vamos fazer diferente. Quem aí de vocês gosta de andar de skate? Ah, Pro, eu já tentei, mas... Professora, pode ser bicicleta ou patins? Aplica a mesma regra? Pode. Bicicleta ou Vai ser a patins? mesma coisa. Então, vamos para... Eu amo muito andar de bicicleta, professora. Ok, então vamos lá. Vocês estão aí, cada um com o seu brinquedo preferido, ou skate, ou patins, ou bicicleta, ok? Vocês estão lá toda velocidade. E aí, no caminho, no meio do caminho, tinha uma pedrinha. E essa Vixe! travou a rodinha do skate, do patins e da bicicleta. O que acontece com você? Você vai parar junto com a bicicleta, com o skate e com o patins, ou você vai ser arremessado para frente? Arremessado. Vai ser arremessado para frente. Vai arremessar. O que acontece? Por causa da lei da inércia, que ela diz que o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Professora, Isso mesmo, né? Agora, estou lá euzinha, professora Sandra, estou dentro do ônibus, certo? Estou olhando lá para o lado de fora, aí estou vendo passar árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore. De repente, o motorista freia. O que Vixe, você vai lá para frente. você Vai ser arremessada lá para frente? Por quê? O que acontece, né? O meu corpo, em relação à árvore lá de fora, estava em movimento ou estava parado? Em movimento. Estava em movimento. Estava em movimento. E aí, o que acontece com o meu corpinho? Vai estar em movimento também. Vai Continuar em arremessar. movimento. Exatamente. Mas, em relação ao piso do ônibus, em relação ao motorista, meu corpinho estava em movimento ou estava em repouso? Em repouso. Em repouso. E qual seria a tendência do meu corpinho? Continuar em repouso. Continuar em repouso, né? Essa referência de continuar em repouso é quando o motorista acelera para sair. O meu corpinho não estava parado? Eu não dou uns passinhos para trás? Por quê? Porque a tendência do meu corpo que estava parado é permanecer parado. Sim. Certo? Então, Certo. a lei da inércia, né? O princípio da inércia, ela diz que se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Repouso. Nós temos aqui o quadrinho do Garfield para comprovar, né? Adoro esse quadrinho, né? Preguiçoso. E o Garfield está lá pensando, né? Não, estou conduzindo uma experiência científica. E o John Arbuckle, preguiçoso. E o Garfield continua. Estou testando a primeira lei da física, né? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Sim. Igualzinho vocês, quando a mãe de vocês acordam vocês de manhã, levanta, vocês ficam lá fazendo o quê? Nossa. Repouso. É aquele mais 5 minutinhos, né, professora? Aquele mais 5 minutinhos Quando a do mãe de sono. vocês forem lá, Só uns 10 minutinhos, O uns famoso 10 5 repouso. minutinhos, mamãe. quando a mãe de Famoso. vocês falar assim, levanta, chega de preguiça, você fala, não, estou conduzindo um experimento de física, a lei da inércia, né? É verdade. Verdade. Boa desculpa para tentar.
repouso. Que não quer levantar. Só não vou garantir que vocês não vão ganhar uma chinelada, né? Porque assim, a minha filha faz Nossa, chinelada. Ela tem 20 anos, mas eu dou a chinelada. Olha só. Faz de conta que o cavalo aqui, ó, era a bicicleta, né? A bicicleta travou a rodinha. O que acontece ixi, com a bicicleta? Sai voando, né? Continua andando de bicicleta. sai voando. Ele tava em movimento, Não é? né? Segunda lei de Newton. Lei da aceleração, né? Por que lei da aceleração? Porque você vai alterar a velocidade de um corpo. Por exemplo, se eu estiver aqui parada, bonitinha, vier alguém e me empurrar, né? Eu vou cair da cadeira, claro. Mas o meu corpo que estava em repouso, ele não vai mudar de velocidade? Sim. O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer uma aceleração. Então, o que acontece aqui, ó, com o trem, né? Então, aqui eu tenho uma locomotiva e tá puxando aqui uma quantidade de vagões, certo? Se eu tirar a locomotiva, o que vai acontecer com os vagões? Eles vão ficar em repouso, certo? Repouso. A força aplicada aqui pela locomotiva, certo? Nessa determinada massa aqui, faz com que ela mude a sua velocidade. Então, a gente chama essa alteração de velocidade de aceleração. Ok? Então, a aceleração tanto pode ser na questão de frear, como na aceleração. Então, se eu estou na bicicleta, pedalando, pedalando, pedalando lá, toda a velocidade, certo? É a aceleração. Uhum. E se eu começar a diminuir, né, essa velocidade? Eu estou freando porque eu quero parar logo mais, né? Porque se eu parar de uma vez, eu vou sair voando. Então, eu já vou desacelerando. Também é uma alteração de velocidade? Sim, Então, também é aceleração, Sim. sim. né? Quando a gente está falando aqui de aceleração em termos científicos, é diferente do que a gente fala quando a gente está no carro, na bicicleta. Quero acelerar, vou pedalar mais. Quero parar, vou frear, né? Então, quando eu falo em cientificamente, esses conceitos são diferentes, tá? Cientificamente, acelerar ou frear também é aceleração, porque eu estou mudando aí a velocidade, alterando a velocidade, ok? Ok. Aqui já está acabando o nosso tempo. Vixe. Pois é. E o cálculo que tem é justamente sobre esse aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, no exercício, vocês têm que ver lá o que está com o valor que tem o N junto. É a força resultante. Então, a massa e a aceleração. Então, o que vocês precisam saber? Fazer a continha, que é a continha de matemática. Então, vamos supor aqui, ó, que seja 20 igual a massa 5 vezes a aceleração que eu quero saber. Como é que eu faço essa conta? Você multiplica? Não. Você poderia repetir, por favor? Já vou, só um minutinho. Então, olha só. Força, certo? Uhum. Resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que a minha força é 20 newtons, certo? E eu tenho uma massa de 5 quilos vezes a aceleração. Como é que eu vou resolver essa conta? Vai dividir
E a força resultante pela massa. Exatamente, né? Porque a aceleração vai ter que ficar aqui sozinha para que eu possa pegar esse 5 que estava multiplicando e vou passar dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 5. Qual vai ser a minha aceleração? 4 4 o quê? newtons. 4 newton. Por segundo ao quadrado. Tá? Então, ó, o resultado é 4 metros por segundo ao quadrado, que é o resultado da aceleração. Força resultante é em newtons, massa em quilos e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Para vocês Tudo. aqui, refaçam alguns exercícios que tem na apostila para vocês treinarem como é que resolve a questão, ok? Ok. Sobre a terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. Por exemplo, se eu pegar o Guilherme e der um tapa na cara dele, Meu Deus. vai acontecer, né? Então, a minha mão vai bater na cara dele. É a ação. A cara dele vai devolver a minha mão a mesma força e a mesma intensidade. Então, vai ser a reação. Então, a minha mão vai bater na cara do Guilherme e a cara do Guilherme vai bater na minha mão. Né? É ação e reação. Né? Então, olha só. Eu vou dar um tapa no Guilherme. Faz conta que é o Guilherme tá aqui, né? Então, deu tapa no Guilherme. A minha mão exerce uma força na cara do Guilherme e a cara do Guilherme vai devolver a mesma força na mesma intensidade na minha mão. Então, a minha mão dá um tapa e a cara dele dá uma carada na minha mão. Certo? Entenderam? A mesma coisa que acontece aqui, ó. Certo, Bruno. A hora que a água sai, ela vai exercer uma força, né, que vai empurrar os bombeiros para trás. Então, qual é a ação? A água saindo. Qual é a reação? Os bombeiros sendo jogados para trás. Certo? Certo. Certo, prof. Igual Agora acontece eu aqui entendi. nesse quadrinho. Lembra que a gente tem as três leis de Newton aqui? Né? Ah, sim, o óculos Né? A lei da furado. inércia. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso, né? Ação e reação, né? A água que saiu e empurrou o menino para trás, certo? E a ação da aceleração. Aonde que está a aceleração aqui? Quando a água sai com pressão, o menino ele acelera para trás. Exatamente. Então, Isso. exatamente. Aí tem a lei da inércia, né? No terceiro quadrinho tem a lei da inércia, que é do lado do óculos, né? Isso, exatamente. Aqui é a lei da inércia. Né? Na verdade, tá tudo meio que junto e misturado aqui, né? Uhum. Então, vamos lá para as máquinas simples. Bem rapidinho. Então, aqui, conceito de roda, né? Que é a primeira coisa que ele fala aqui, né? O que é uma roda? Qual é a função da roda, né? Para que ela serve, né? Então, a roda, ela começou lá no passado. Opa, para baixo. Então, ela começou aqui, ó, uma roda maciça de pedra. Depois evoluiu para a roda de madeira maciça. Depois foi colocado o aro, né? Mais para frente foi colocada então uma borrachinha aqui nesse aro, então permitiu que ela durasse mais tempo, tivesse uma melhor movimentação, fosse mais confortável para quem estava dentro da carruagem, né, não chacoalhar tanto. Depois ela teve uma câmara de ar, né, que é bem parecido com algumas bicicletas, até chegar na roda do carro de hoje, né? Essa daqui é o que parece a da bicicleta hoje, né? Embora
os raios aqui, né? As varetinhas aqui são mais fininhas da bicicleta. Mas isso daí tudo traz aí a evolução da roda, né? Alavanca, né? Princípio da alavanca, né? Então, não lembro quem foi aqui que falou que falou a frase, mas aqui olha só que interessante. Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo, né? Foi Arquimedes que falou isso daqui. Aqui na gangorra, lembra que a gente fez aquele exercício da gangorra que eu fiz correndo com você? Olha só, eu tenho aqui um ponto de apoio, certo? Eu tenho duas pessoas que estão o quê? Em equilíbrio, por quê? Tem o mesmo peso. Mas e se forem pessoas com pesos diferentes, né? A que tiver numa ponta vai descer e a outra vai subir. Como é que eu faço para ficar em equilíbrio? Eu vou pegar a pessoa mais pesada e vou colocar mais próxima do meu ponto de apoio. Fazendo isso, eu vou conseguir fazer com que as duas fiquem em equilíbrio, ok? Ok, Pro. Então, olha só aqui, né? O princípio da alavanca, né? Eu quero mover uma coisa pesada, eu pego uma madeira, eu pego um material de apoio, né? E eu pego um ponto de apoio. E aí, assim, eu consigo mover o mundo, né? Como diz aqui o Arquimedes. E o plano inclinado, né? Então, o plano inclinado a gente encontra nas rampas de acesso, que facilita a acessibilidade. E também aqui, ó, no machado, né? No machado que tem esse formato que a gente chama esse formato aqui de cunha. Tá vendo? Ele vai formar aqui, ó, como se fosse um V. Aqui eu tenho um plano inclinado e aqui eu tenho outro plano inclinado. Dessa forma, fica fácil de eu conseguir, por exemplo, rachar uma madeira ao meio, fica mais fácil de eu cortar um objeto, porque eu tenho aqui esse formato de cunha, ok? E é isso daí que vai cair na prova de vocês. Essa parte aqui, rosca, polia, isso não cai na prova de vocês. Ah, fica mais fácil. Bem mais fácil. Vou parar aqui, vou parar a gravação.